Agora será a minha fala, né? É um desafio falar depois do professor Emiliano e depois do professor Ivan, principalmente porque um é da ciência política, o outro é da economia, e venham falar juridiquês, né? Então é sempre um desafio. Mas eu queria iniciar minha fala também, rendendo homenagem à professora Maria Paula, professora de todos nós, e dizer que o modo como ela influencia a minha percepção de política pública não só influenciou a minha percepção propriamente dita, mas uma vez que eu assumi um cargo de gestão, influenciou o modo como o programa inteiro vê. Eu praticamente impus uma concepção muito específica do que é política pública, né? E a minha fala hoje é uma homenagem também à professora Maria Paula, na medida em que o que eu vou discutir hoje é a percepção do que seria uma abordagem de direito de política pública. Ou seja, a discussão dentro desse campo de política pública, o nosso papel enquanto jurista é analisar a arquitetura jurídica. E é uma contribuição difícil, porque eu concordo com o professor Emiliano, embora nós precisamos ter um modelo de interdisciplinaridade, embora eu concorde infelizmente, vou pegar o decreto agora. Nem todo mundo, eu tenho como combinar até com a constantidade, entendeu? Porque todo mundo não manda autorizado. Eu tinha uma da saúde do jeito, que era o gasto lá de poder, que está precisando para passar. Os regulares. Perdão. Se discutir uma abordagem de direito e política pública, definir o que é uma arquitetura jurídica, só que nós precisamos discutir o que é arquitetura jurídica, porque o aluno ele fica preocupado com o estudo de interdisciplinaridade, só que ele começa a fazer conclusões que, ao meu ver, já são efetivamente da sociologia, ou da economia, ou da ciência política. Ele, a título de um estudo interdisciplinar, na prática ele acaba invadindo as áreas dos outros conhecimentos. Eu concordo um pouco com a professora Celina, nós precisamos colocar pelo menos algum tipo de fronteira. A dificuldade é definir qual é a fronteira, uma vez que nós, operadores do direito, não entendemos ainda qual é o nosso objeto de estudo em relação à política pública. Então, hoje minha fala é em homenagem à professora Maria Paula, porque a preocupação dela por toda a estruturação dessa abordagem de política pública é inicialmente definir esses marcos teóricos, é definir esses parâmetros, é definir essa metodologia que nós podemos utilizar para garantir a especificidade do nosso objeto de estudo. E hoje, com o meu tema Arranjos Institucionais na Abordagem de Política Pública, Parâmetros para Disputas e Interações Regulatórias no Modelo Federalista Cooperativo Brasileiro, e o título já é proposital para os meus alunos do mestrado, que é para mostrar a delimitação do tema, é identificar em que medida nós podemos tentar encontrar ou construir um tipo de delimitação do que seria a arquitetura jurídica proposta para análise num sistema de abordagem de direito e política pública. Então, eu vou dividir minha fala em 3 pontos, que eu fiz doutorado na UERJ com Barroso, e desde então, tudo meu é dividido em 3 pontos, né? Tal qual o professor ensinou. Então, vão ser 3 perguntas, 3 abordagens simples. A primeira pergunta é: por que estudar uma abordagem em direito e políticas públicas a questão dos arranjos institucionais? De fato, a arquitetura jurídica não olhar para a norma jurídica e não para as instituições? E aqui, de novo, o contributo da professora Maria Paula. Parece que o momento que nós encontramos hoje, o estudo da abordagem de política pública, pede muito mais do que analisar a norma do ponto de vista da estática jurídica, mas muito mais a dinâmica, o modo como as instituições operam. Isso está dentro de um próprio movimento do desenvolvimento da ciência como um todo. Porque se a ciência da modernidade é a ciência das grandes narrativas, né, da construção das verdades, do monopólio da razão, da tentativa do cientista identificar o que é o conteúdo racional, o que é chamado de pós-modernidade é a ciência das dúvidas, a ciência da discussão em que modo ou em que medida a ciência é capaz de resolver os problemas sociais. Essa é a grande questão que envolve a contemporaneidade do que tange a ciência. Encontrar os limites do discurso moderno, liberal, burguês, tradicional, de que a ciência seria um limiar da razão, de que nós poderíamos empurrar a história e conseguir, através da ciência, encontrar a verdade e resolver os problemas, e nós chegamos no século XXI, como a professora Maria Paula chama a atenção para a gente, com um país de grandes desigualdades, com uma realidade ainda de grandes problemas sociais. Então, em alguma medida, o discurso das ciências muda, e o discurso da ciência jurídica também muda. É consolador ouvir o professor Emiliano chamando a atenção da insuficiência, que já estava na minha fala, né, de um direito positivo, dogmático, estruturalista, tradicional, da ideia de que a norma
é o objeto de análise do jurista, de que a ciência normativa é essa ciência dogmática, positivista, quando, na realidade, o direito como ciência social aplicada é uma ferramenta, ou deve ser visto como uma caixa de ferramentas que seja capaz de traduzir muito mais do que eficácia, muito mais do que uma tentativa de sanção negativa, mas buscar a capacidade do direito de intervir na ordem social, na ordem econômica, na ordem política, com maior grau de efetividade. Isso faz com que a própria evolução da ciência jurídica saia de uma genealogia dos conceitos, uma superação de uma tentativa de entender, primeiramente, os princípios, ao modo como a norma é posta, e passe a discutir o funcionamento das instituições. Inclusive, é a minha linha de pesquisa, né, lá no nosso programa. O descolamento da teoria e da prática gera uma crise de legitimidade da própria produção científico-jurídica, que é incapaz de resolver os problemas sociais, que nos leva a discutir muito mais do que os conceitos, muito mais do que os princípios, mas como as instituições que operam são capazes de efetivamente levá-los à concretização. Acredito, tal qual a professora Maria Paula já colocou em trabalho, que o momento hoje da discussão da política pública não é fazer mais um quadro teórico geral, se eu estiver errado, professor, não corrija, não é mais fazer um quadro teórico geral, mas, de fato, analisar, a partir de questões pontuais, problemas que precisam ser resolvidos, encontrar dentro do direito os engates, né, os dead ends, né, as situações que a solução não ocorre. Acima de tudo, olhar as instituições, olhar como elas operam, como elas são construídas e como nós somos capazes de utilizar elas para, de fato, implementar as políticas públicas. Porque nós não encontramos, principalmente com a constitucionalização das políticas públicas, né, mais um limite normativo para a concretização. A questão agora é o modo como as instituições são capazes de operar e realizar essas políticas públicas. E me leva para a segunda pergunta. Para que, então, eu vou analisar arranjos institucionais numa abordagem de direito e política pública? Porque instituições são importantes. Eu acho que isso o Emiliano deixou muito claro. Eu acho que a pandemia tornou isso muito claro. Embora nós tenhamos um avanço aí de modelo de globalização e de um capital transnacional cada vez mais com instituições privadas, transnacionais, e cada vez mais o discurso que tende a dizer que o Estado não é importante, o Estado ainda é muito importante. A pandemia da Covid-19 mostrou isso. Se nós não tivéssemos as instituições estatais, nós teríamos um resultado muito pior. Se nós não tivéssemos no Brasil a consolidação das nossas políticas públicas na Constituição e um sistema tão bem estruturado como o nosso Sistema Único de Saúde, nós teríamos um resultado desastroso. Basta comparar o número de contaminados e mortos no Brasil com os Estados Unidos, países de dimensão continental, mas que responderam de formas diferenciadas, instituições consolidadas como o Brasil tem o SUS, com serviço público consolidado em âmbito municipal, estadual e federal, ao contrário de um país como os Estados Unidos da América, que nós não encontramos um modelo como esse. Então, de fato, as instituições são importantes, porque através dela é que nós vamos, de fato, garantir a racionalização do poder, vamos garantir, de fato, que a tomada do poder político ela encontre limites em instituições, e esse é o grande ganho do Estado republicano, né? A construção de que o exercício do poder através de instituições e identificar como essas instituições operam. Porque definir os arranjos institucionais é definir uma fotografia de como aquele Estado funciona naquele momento. E definir como o Estado funciona vai definir como as políticas públicas vão ser operadas ou não. Não adianta eu olhar como jurista para o arranjo normativo dogmático e achar que eu posso, só lendo a lei da minha casa e minha vida, identificar como a política pública da minha casa e minha vida é. Na verdade, como ela é, e aí eu concordo com a professora Celina, embora nós possamos planejar as políticas públicas como políticas de Estado, na realidade, a realização delas é através do governo. Então, eu só consigo identificar como aquela política pública se opera hoje no Estado brasileiro, olhando, de fato, para as instituições, olhando para o modo como elas vão realizar. Embora Minha Casa Minha Vida possa propor políticas públicas para garantir moradia de pessoas em condição de vulnerabilidade, aonde elas vão morar? Quais vão ser os locais que vão ser definidos as construções? Que tipo de habitação vai ser construída? Quem vai gerir aquele contrato? É olhando para as instituições e para o funcionamento delas que eu vejo, de fato, como aquela política pública ela é verificada. E aí, discutir arranjo institucional é, acima de tudo, discutir o próprio conteúdo da instituição. Eu acho que é até precedente ao debate importante que o professor Emiliano colocou em relação às capacidades. Primeiro, eu preciso ver qual tipo de arranjo foi feito.
que tipo de modelo o Estado brasileiro adotou. Isso é importante, porque nós costumamos pensar muito na separação dos poderes como um princípio estático, né? Pensamos muito na técnica de separação dos poderes, nós tivemos uma aula sobre isso, né, Leandro? Discutimos muito sobre isso, sobre uma questão estática, como se separação dos poderes fossem atribuições compartimentalizadas, capacidades definidas para cada ente, quando, na realidade, o sistema de separação dos poderes é um sistema de disputa. E é por isso que eu coloco na palestra o título de disputa. Nós precisamos entender que a racionalização do poder através de instituições não pressupõe que instituições vão ter palavras finais ou palavras únicas sobre determinados temas, inclusive em relação à política pública. Mas que, na realidade, vai demandar disputas entre as instituições, porque através do exercício das suas funções, inclusive das suas funções contra-majoritárias de controle, no caso do Poder Judiciário, ou suas funções de controle do Legislativo e do Executivo, nós vamos gerar com essas interações, essas disputas, a alimentação do poder. Nós vamos evitar o arbítrio através de uma interação entre os sujeitos onde nenhum deles tem a palavra final sobre a decisão pública, pelo menos não de forma definitiva. Talvez por isso hoje uma dificuldade muito grande tem que ter o papel do STF, que nós ainda não entendemos bem a separação dos poderes. Embora ele seja o guardião da Constituição, não quer dizer que ele assume o papel em todo o debate político de dizer o que é a Constituição de forma definitiva. São as interações, são as tensões, são as disputas em relação ao sentido da Constituição que vai conter o arbítrio e vai tornar a decisão pública mais legítima, vai tornar a decisão pública mais favorável. Por que eu chamo a atenção disso? Porque em matéria de política pública, isso é superar aquele tradicional ciclo de política pública com todas aquelas etapas de uma forma estanque, como as pessoas ainda consideram. Nós olhamos para o ciclo de política pública de forma linear, como nós olhamos o tempo, né? E uma coisa que Einstein trouxe para a gente de forma brilhante da sua física quântica é que o tempo não é linear, é circular, né? Porque, na realidade, nós não conseguimos olhar para o tempo com uma linearidade. E nós não podemos olhar para o ciclo de política pública assim. Porque, na realidade, enquanto nós planejamos, nós avaliamos. Enquanto nós executamos, nós controlamos. Não temos como olhar aquele ciclo de política pública de uma forma dinâmica sem considerar que, enquanto a política pública está sendo executada, as instâncias de controle já estão operando controle sobre ela. Então, não são etapas contínuas, são etapas que ocorrem ao mesmo tempo. E se elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, estão havendo disputas sobre elas pelas instituições. E nós precisamos entender como essas disputas, agora sim, entram no nosso papel do direito, são arranjadas ou são arquitetadas juridicamente. Que é o que a professora Maria Paula traz, dever de casa para cada um de nós. Se discutir uma abordagem de política pública, discutir qual é o nosso papel de contribuição no campo de política pública, o nosso papel de contribuição não pode achar que direito é apenas a verificação ou a elucidação, apenas colocar nas normas os direitos que nós precisamos observar. E direito não é só discutir, acima de todas, as competências, mas discutir mais do que as competências. Discutir as tensões, os tensionamentos. Como resolver juridicamente o tensionamento entre as instituições. Eu trago um exemplo bem claro, que isso interfere diretamente em política pública. Né? Antes do tema 607 do STF, que definiu que a Defensoria Pública pode entrar com a ação civil pública, a Defensoria Pública só intervia em políticas públicas de forma pontual, com microjustiça. E não resolveu o problema, precisava entrar com ações individuais. A partir do momento que o STF garante que a Defensoria Pública pode ter ação civil pública como instrumento, ela passa a interferir nas políticas públicas de forma estrutural. Ela passa a poder definir de forma muito clara, principalmente em matéria de política pública de segurança pública, né, a garantia dos direitos fundamentais sendo realizados. Então, a definição, de fato, de como esses arranjos ocorrem é importante na forma em que nós vamos operacionalizar as políticas públicas e poder delimitar quais são as formas em que o direito faz isso. É o modo que nós vamos garantir que esses tensionamentos não dependam de uma decisão da Suprema Corte. Embora todos estejam elogiando o tema 697, se não me engano, né, do STF, que diz que o papel do judiciário não é formular a agenda pública, na verdade a política pública vai ser formulada de fato pela administração pública, o judiciário vai controlar, é equivocado entender que um Estado republicano eu tenho que ter uma decisão judicial que vai resolver as crises e tensões entre instituições. E o modelo de arranjo institucional compete à norma jurídica definir como esses conflitos vão ser resolvidos. E não a Corte Constitucional resolver isso via um termo via súmula vinculante. Então, também é um desafio para todos os mestrandos, todos os pesquisadores que estão trabalhando em direito e política pública,
pararem de olhar tanto para o poder judiciário e também tanto para a administração pública e passam a fazer pesquisa em relação ao poder legislativo. Nós precisamos institucionalizar as políticas públicas, nós precisamos discutir melhor os arranjos institucionais e normas jurídicas previamente construídas que não dependam de um consenso precário de 11 ministros da Corte naquele momento. Precisamos entender que enquanto nós produzimos trabalho acadêmico, discutindo judicialização de política pública, enquanto nós focarmos no poder judiciário, nós estamos também academicamente estimulando que o debate se centre na judicialização, que o debate se centre no controle do poder judiciário, quando, na verdade, o nosso debate tem que ser um debate democrático. Exigir que as nossas instâncias democráticas construam políticas públicas que não sejam de governos, que sejam de Estado, que construam arranjos normativos que permitam, independente dessa alternância no poder, que as políticas públicas encontrem um sistema de racionalidade mínima, de autocontenção delas. E isso inclui os arranjos institucionais. Por isso que eu ressalto como último ponto da minha fala, né, a última questão que eu trago. Então, como vão ser esses arranjos no nosso modelo de Estado brasileiro para garantir política pública? Como esses arranjos devem ocorrer? E aqui eu destaco um ponto também que a professora Maria Paula destaca nas obras dela, que é a discussão do exercício das políticas públicas no Estado federalista. E é um tema que também nós vemos poucos trabalhos discutindo. Operacionalizar políticas públicas em um país de dimensão continental, em uma estrutura de poder de Estado federalista, é entender que isso vai interferir no modo como a política pública vai ser operacionalizada. É entender que eu preciso discutir arranjos institucionais entre instâncias federativas. Eu preciso discutir o pacto federativo nas políticas públicas. Algo que nós não discutimos e que é importante, porque quando nós temos um sistema hierarquizado e descentralizado, como é o SUS na Constituição, nós conseguimos encontrar um campo normativo adequado para discutir políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal. Mas a Constituição, embora ela fez isso no sistema de saúde e na educação, nas demais políticas públicas, nós não temos um arranjo constitucional para definir papéis, para identificar pelo menos parâmetros ou estándares mínimos de como cada ente federado vai operar em matéria. E aí nós encontramos o grande problema, que é o problema ambiental, por exemplo, em matéria de política pública. Que a falta de um arranjo constitucional que defina qual o papel de cada ente faz com que nós tenhamos uma superposição regulatória. Nós temos municípios, Estado, Distrito Federal, União, todos regulando o fenômeno ambiental, todos produzindo política pública, que não são articuladas no sistema nacional, embora nós tenhamos a Política Nacional de Meio Ambiente, mas que ela não estrutura o sistema, inclusive porque ela é anterior à Constituição de 88. Então, ela não traz um sistema estruturado de atuação desses agentes. Então, por que os arranjos institucionais chamam a atenção em matéria de política pública no Estado federativo? Primeiro, porque eu preciso encontrar quais vão ser as soluções para os conflitos, para as interações, para as disputas. Não é que a norma vai dizer quem dá a palavra final. Como já falei, em um modelo de Estado de decisão pública republicana, não existe a palavra final, existem interações sucessivas que forçam o debate e que forçam, através de decisões precárias, um consenso. Um consenso que também não é definitivo, porque as políticas públicas têm um lado contingencial, que depende também, obviamente, de decisões políticas naquele momento realizadas por aquele governo. Mas eu preciso ter uma arquitetura jurídica que defina, pelo menos em casos de conflito, como isso vai ocorrer. E talvez o caso que me chame mais atenção foi em relação à pandemia do Covid-19, onde nós tivemos que, de novo, depender do Supremo Tribunal Federal, no seu ativismo judicial, para definir, de fato, se o governo federal poderia estar decreto ou não baseado naquela lei 13.919, dizendo que só ele poderia adotar medidas de isolamento, só ele poderia definir o lockdown. Olha que interessante. A lei que deflagra o estado de pandemia, ela atribui à União o papel de exercer medidas do poder de polícia em relação à saúde, embora o nosso sistema de saúde seja um sistema descentralizado. E aí dependemos do STF para dizer que aquele artigo precisava ter uma interpretação conforme a Constituição, para entender que todos os entes federados poderiam utilizar aquelas medidas. Ou seja, nós não tivemos uma solução das disputas dentro da norma jurídica. Dependemos de uma decisão judicial, que igualmente não estabeleceu parâmetros, como sempre o STF faz. E aí ficou casuisticamente uma série de ações chegando no STF para definir se, afinal, então, o governador de São Paulo poderia ou não poderia comprar vacina ou não, por uma falta de institucionalização dos arranjos das disputas no Estado Federal. E essa superposição regulatória acaba fazendo com que todos os entes atuem, mas, na verdade, nenhum acabe sendo responsável. E talvez o grande desastre humanitário que nós tivemos, que foi o caso da Samarco, mostre isso de forma bem clara.
Como você vai ter políticas públicas ambientais sem a definição de cada responsabilidade de cada ente? Você acaba correndo o risco de que nenhum ente seja responsável. Nós temos hoje um projeto de lei complementar que está tramitando no Senado para estipular as competências e os arranjos institucionais em matéria de educação, né? Como nós temos também, que é o projeto de lei complementar 235 de 2019, como nós já temos em matéria de saúde. Mas ainda falta em relação às outras políticas públicas. Então, essa é a minha fala dentro do tempo, antes que eu vou reclamar, que eu estou cronometrando mais encontrei aqui. Qual é o desafio que eu faço hoje nesse congresso? E algo que me orgulha muito de participar desse congresso de Direito de Política Pública, e me orgulha muito de participar da rede de Direito de Política Pública, é que a professora Maria Paula, o Saulo, o Cabinho, todos que fazem parte da rede, conseguiram construir, de fato, uma rede acadêmica, onde nós reunimos pesquisadores e cada congresso eu saio com mais ideias e mais questões para discutir. Então, o meu objetivo na fala final é convocar os pesquisadores que estão assistindo aqui virtualmente ou presencialmente para que façamos mais estudos sobre os arranjos das instituições, como as instituições operam. Não discutindo a efetividade, ao meu ver, das políticas públicas, ao contrário do professor Ivan, do professor Saulo, eu divido se, de fato, nós, dentro do direito, temos condição ou não de discutir a operacionalização e efetividade das políticas públicas. Eu acho que isso é algo para a sociologia do direito dentro do campo de público. Mas eu acho que, dentro do campo de política pública, o nosso papel na arquitetura jurídica é dizer se a política pública não foi efetiva, onde está o engate jurídico. E eu acho que os engates, eu acho que hoje as dificuldades em matéria de política pública não estão mais na elucidação dos direitos, não estão mais na definição das competências, mas está na discussão de como as instituições operam, o que fazer em relação aos seus conflitos. Como eu posso sair de conceitos jurídicos indeterminados e normas psicológicas e criar normas de procedimento, normas que efetivamente indiquem como as políticas públicas vão ser implementadas, né? Normas que resolvam os conflitos. Então, o meu convite final é que possamos fazer mais estudos, deslocando o debate do judiciário para o legislativo, propondo uma produção normativa melhor. A quantidade de dissertação que nós temos, trazendo parâmetros de decisão judicial, discutindo a judicialização, é enorme. A nossa produção agora tem que ser subsidiando o legislativo. É muito fácil nós criticarmos que o nosso legislativo é fraco, é não representativo, não tem uma produção condizente, não traz as políticas públicas em norma, o que gera uma dificuldade na continuidade delas, que acabam sendo políticas de governo. Mas qual é o nosso papel enquanto academia, enquanto rede, na produção de trabalhos que subsidiem, de fato, o nosso legislativo, que discutam a necessidade que esses arranjos, o modo como as instituições operam, não podem estar naquele campo político que eu falei ontem, que é o campo da discricionariedade, da conformação, do livre convencimento, desses conceitos que nós vamos criando no direito, para ignorar que, na realidade, é a política dentro do direito. São escolhas que muitas vezes são antidemocráticas, que é feita, às vezes, pelo juiz isolado lá na sua vara, pelos 11 ministros ignorando a vontade popular. Nós precisamos, de fato, construir arranjos normativos que possam resolver essas questões, dando o mínimo de segurança para todos nós. Então, meu convite é que possamos fazer trabalhos pensando mais em como as instituições operam e possam, de fato, contribuir para esse modelo onde nós tragamos mais racionalidade às políticas públicas através da discussão de como as instituições operam e como os conflitos têm que ser resolvidos delas, esvaziando o debate do Poder Judiciário, que todos nós sabemos das assimetrias de acesso ali, todos nós sabemos da disputa de poder que existe ali, e todos nós tivemos os riscos de uma judiciocracia que também existe. Essas eram as manifestações que eu queria fazer. Agradeço a todos pela parceria.